E aí, gente, Hackerman aqui. A gente vai continuar produzindo vídeos relacionados à integração da informação, que é uma teoria relacionada à consciência humana. Essa teoria também que é muito importante para a questão de criar um sistema inteligente, né? Um sistema computacional, software, robô, que consiga chegar perto do que a gente chama de consciência, entre aspas. E aqui a gente vai falar de novo sobre a integração em si, que eles vão comparar, né, nosso cérebro de certa forma, a nossa capacidade sensorial visual, né, com um chip de câmera. E aí ele vai falar que um chip, né, um chip de sensor, ele pode ser considerado assim como uma coleção de milhões de fotodiodos, né, que são relacionados à luz, com dois estados cada, né, de forma binária, que nem no final do último vídeo. Então a gente tem fotodiodos, né, que eles conseguem captar luz, e eles funcionam de forma binária, zeros e uns. E a gente poderia dizer que eles vão até de dois estados, né, por isso essa base 2, zeros ou uns, que vai ser dois tipos de estados, vai ser 2 elevado ao milhão, né, que seria o número de estados possíveis, o que é um número extremamente absurdo. Então a câmera ela realmente tem um poder assim de integração de capacidade sensorial grande, né? Para coletar imagens, enfim. Aí ele vai dizer que isso é por causa que a absência das interações entre entre os fotodiodos, né, que captam a luz dentro do chip sensorial, né, que o estado dos elementos, né, independentes é independente de outros elementos. Então, o estado de cada elemento é dependente de outros elementos. E nenhuma informação pode ser integrada entre eles. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a arquitetura de um chip sensorial de câmera, por exemplo, de forma binária, ele não pode ter integração ele não pode integrar a informação. Então, você vai lá com a sua fotinho, vai postar uma foto no Instagram, com o celular, por exemplo. Você tira a foto, pode estar num parque, sei lá, num riacho, numa montanha, na muralha da China, não sei. Você está em algum lugar tá querendo tirar uma foto. A sua câmera, ela vai usar a tecnologia de fotodiodos, né, para captar luz, captar cores e tal, assim como funciona nossos olhos, né, vai captar luz e gravar essa informação. Então a foto em si, a imagem, ela é informação. A informação guardada de forma binária, em zeros e uns. Só que por design, esse sistema ele não pode integrar a informação como o cérebro, por exemplo. Ele não pode entender esses dados como o cérebro entende. Ele não consegue integrar esses dados como o cérebro integra. Porque no fim é só uma calculadora, né? Uma calculadora muito bem complexa. Então ele consegue captar a luz, né? Assim como os nossos olhos. Ele imita muito bem nossos olhos, a câmera. Mas não passa de algo totalmente sem nenhuma integração relacionada a essa informação visual, né? Então, isso daí está muito ligado ao processamento de imagens, né? Mas no fim, o que isso significa, eu acho que o que eles querem dizer com isso, é dar um exemplo de algo que não integra informação comparado com uma coisa no nosso cérebro que processa imagens. O nosso cérebro ele processa imagens a todo momento. Nesse momento, você deve estar sentado numa cadeira, você deve estar olhando para o computador, tablet, enfim. E seu cérebro está processando essas imagens em tempo real muito rápido. E ele está acostumado a fazer isso desde que você nasceu, né? A não ser que você tenha algum problema visual. Mas no fim, a câmera seria a parte visual dos nossos olhos, né? Capta a luz. E a parte que guarda essas imagens. Então, só que o nosso cérebro é diferente, obviamente, porque ele não só capta essas imagens e guarda, ele processa essas imagens por diversos motivos, né? Então, para a gente ter uma experiência consciente, né? Andar na rua, por exemplo, necessariamente a gente precisa dos olhos, né? Para a gente ter a experiência visual do mundo ao nosso redor. Só que a gente vai interpretar esse mundo e uma câmera não pode interpretar esse mundo. E a gente nem poderia fazer um programa que poderia fazer isso, né? Interpretar o mundo ao seu redor
Embora tenha, assim, programas de inteligência artificial que faz reconhecimento facial, reconhecimento de objetos, que é Object Detection, né? Isso daí é normal. Então a gente consegue discriminar atualmente, né, usando inteligência artificial, diferentes parâmetros da imagem. Os carros autônomos, como o Tesla, por exemplo, eles fazem isso. Sem isso eles não funcionariam. Eles têm sensores e câmeras que conseguem assimilar as coisas ao seu redor. Mas no fim eles não integram essa informação, porque a nossa mente ela integra a informação para processar de uma forma que a gente pode lidar com essa informação de forma independente. O que significa independente? Que a gente pode reagir a essa informação e tomar conhecimento dessa informação e tomar decisões sobre relacionadas a essa informação. Então você vê, por exemplo, um cachorro correndo no meio da rua, ele corre na sua frente, né? Você está dirigindo um carro, e aí você, para não acertar o cachorro, você meio que desvia o carro e acaba batendo num poste. Por que você fez isso? Porque você teve dó do cachorro, e aí você, sem querer, bateu num poste. Mas no fim, a sua decisão em si vai ser baseada na integração das suas experiências, né? E o nosso cérebro ele vai lidar com essas experiências e a gente vai tomar uma decisão sobre elas. No fim, a decisão é nossa, a gente é livre, né? A gente tem livre agência para tomar, para interpretar essas experiências. Então, embora a câmera ela possa guardar a informação, né? Ela não consegue interpretar essa informação como nós. Por mais que ela consiga, por exemplo, identificar coisas na imagem, ela não consegue interpretar e ter decisões sobre essa imagem. Então, não tem nada que possa dizer relacionado à integração. Aí vai dizer que é relacionado não como fotodiodos de um sensor de câmera, desconectar os elementos do seu cérebro que meio que são a base para a consciência, tem efeitos desastrosos, né? Então ele está falando aqui que se você desconecta os sensores do fotodiodo da câmera, né? Obviamente você vai ter problemas, né, para tirar uma foto, mas relacionado ao cérebro é muito mais complexo, porque se você tira alguns elementos relacionados à consciência, você tem todo o sistema em colapso, né? Então a pessoa vai estar em coma ou algo desse tipo, ou estado vegetativo, enfim. E é isso que a anestesia faz. Ela vai falar que a integração da informação na experiência consciente é evidente de uma forma fenomenológica, né? Quando você está consciente, você vê uma imagem e essa imagem é experienciada, né, como uma integração de um todo, né? Então você está num parque, né? Você vê aquelas folhas, aquelas árvores de cerejeiras japonesas, as sakuras, né? E aí você vê aquilo, você processa a informação, nossa, deve ser outono, sei lá se é no outono. Mas enfim, você vê a informação, você processa ela e você entende aquela informação. Você entende aquilo, você entende que essa árvore, você entende a importância dela, você acha da hora. E a gente integra a informação dessa forma. Só que o problema é que, por mais que a gente fale sobre isso, a gente não. Talvez essa teoria ainda não consiga dar uma noção do porquê o cérebro integra informação. E se realmente essa seria a forma que ele permite a gente ter livre agência, né? Sobre essa informação. Da gente ser livre para escolher as coisas na nossa vida. Escolher se você quer tomar um sorvete, enfim. Cada pessoa ela tem uma experiência única. Mas não é só a experiência que faz a pessoa. Porque tem pessoas que têm experiências iguais, né? E vão interpretar isso de forma totalmente diferente. Então, duas pessoas crescem juntas, elas têm as mesmas experiências praticamente, os mesmos amigos, enfim, mesma escola, tudo. De certa forma a experiência deles foi bem parecida, mas no fim eles vão ser diferentes. Porque cada um interpreta o mundo do seu jeito. No fim, não é a experiência em si que faz a pessoa, mas a interpretação dela da experiência que na filosofia não. A psicologia de Freud seria chamada de ego, né? Que é o que interpreta o nosso mundo externo. Então, embora essa teoria ela realmente faz essa questão da integração da informação, eu não acho que ela pode falar realmente relacionado à consciência em si, mas ela não explica como a consciência toma essa forma
de a gente ter liberdade, né? Que liberdade é um parâmetro que, por enquanto, não tem nenhuma evidência dela científica de como ela funciona. É um aspecto, tipo, na filosofia tudo bem falar de liberdade e tal, mas na parte neurocientífica, o que produz a liberdade de uma pessoa escolher algo e não outra coisa, né? Não é só, é, não são só, não é só o sistema neural em si, né? E não é só essas experiências. Deve ter outra coisa que a gente não sabe o que é, né? Eu, no caso, eu não chutaria, né? A minha opinião, sendo sincero, seria a alma e o espírito, né? Que seria o que regulasse essa parte da interpretação do mundo externo, que seria o ego. Mas cientificamente a gente não tem como mostrar isso, né? Mas essa seria a minha opinião. Que a alma e o espírito seria algo que poderia ter a ver, né, com essa interpretação que a integração da informação não consegue dar. Da gente conseguir interpretar o mundo ao nosso redor e ter liberdade. Enfim, no geral, eu acho que essa parte de integrar a informação é muito importante para criar um modelo computacional de sistema de inteligência artificial, né, que pode pensar no futuro. É isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até mais.